Graças e paz, meus amados irmãos, que alegria para nós. Podemos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós queremos convidar você nessa hora para juntos louvarmos ao Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que nós estamos tendo de compartilhar o teu Evangelho para não sabemos onde, não sabemos até onde esse vídeo, essas músicas, essa palavra de hoje irá alcançar, Senhor. Então, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado. Que o Senhor abençoe cada coração que está ouvindo, que está assistindo, que eles sejam consolados, confortados pelo Senhor. Nós oramos assim pedindo também para que o Senhor receba o nosso louvor como cheiro suave diante da tua presença. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar louvando o nosso Deus e com essa música declarando que Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de todas as coisas, o Senhor reina soberano sobre o universo, sobre todas as coisas, apesar das circunstâncias e principalmente apesar desse momento que nós estamos vivendo, né, um momento que muitas pessoas estão preocupadas com aquilo que vai acontecer no mundo e até mesmo com nossas vidas. Mas vamos louvar juntos com alegria e declarando que Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. Amém. Nós possamos renovar a nossa confiança no Senhor. Amém. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou, e criaste o que sou, e me amas como sou, no controle, pois no controle tu estás,
cantarmos isso, nós possamos ter a nossa confiança, a nossa fé renovada, que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está no controle de todas as coisas, e um plano soberano Ele tem, e Ele continua sendo bom. Apesar de tudo, apesar de todos, apesar de todas as coisas, o Senhor continua sendo bom. Que você possa renovar essa confiança e crer que o Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo, o Senhor é bom. Amém. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar. Mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. De viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. O Senhor é bom em todo o tempo. Nós possamos ter sempre a nossa confiança nesse Deus que permanece sendo bom. E neste domingo nós celebramos a Páscoa, né? Muitos cristãos estão ao redor do mundo celebrando este momento, que nós nos lembramos do sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, mas também nos recordamos que Ele ressuscitou e Ele vive. Ele está vivo, Ele está em nosso meio. Amém. E um dia Ele voltará para buscar o seu povo, para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Então que nós possamos também crer nisso, que o Senhor vive por todo sempre, amém. Para sempre Ele vive. Amém. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do pecado. Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou,
vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Que o Senhor seja sempre exaltado para todos sempre, porque o Senhor vive hoje e eternamente. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, graças e paz, dando continuidade ao nosso culto, celebrando nessa semana a Páscoa. Nós vamos trazer uma mensagem para os irmãos que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 12, onde o Senhor institui a Páscoa ao povo judeu. Amém? Vamos fazer essa leitura a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por ali calculeis quantos bastem para o cordeiro.
O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas, enquanto o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas, a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Aleluia. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo e querido Deus, muito obrigado por esse momento maravilhoso em que, ó Deus, estamos, ó Deus, a expor a Tua Santa Palavra. Em especial, ó Deus, onde, ó Deus, vamos, ó Deus, meditar sobre a Páscoa do Senhor, sobre o verdadeiro sentido, ó Deus, da Páscoa. Que o Senhor nos ajude nesta hora, nesta reflexão, a trazer, ó Deus, entendimento aos nossos corações, às nossas mentes. Que o Senhor fale tudo aquilo, ó Deus, que necessitamos ouvir nesta hora. Abençoa os irmãos, ó Deus, que estão em suas casas nesse momento, para que o Teu Espírito Santo ilumine os seus corações, abra suas mentes, Deus, para compreender a Tua voz. Perdoa nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, amados irmãos, nós estamos aí vivendo nesses dias momentos muito difíceis, momentos de muitas incertezas, momentos de medo, momentos de pânico. E muitas famílias, na manhã, no dia deste domingo, muitas famílias nesse momento não têm nada para comer em suas mesas. Alguns não têm condições nenhuma de celebrar uma Páscoa, ou a Páscoa do Senhor, com animais, com carnes, com ovos de Páscoa, como alguns de costume. Mas nós temos algo de positivo nessa situação que estamos vivendo, nesse confinamento forçado. Eu acho que nunca mais, há décadas, nós tivemos uma Páscoa em que a maioria das famílias, não só no Brasil, mas no mundo, estarão sim reunidas. De forma forçada, obrigada, mas estarão ali reunidas em casa. E o Senhor está nos dando, nesse momento oportuno, uma oportunidade de repensarmos os nossos valores, os nossos ideais, de repensarmos as nossas motivações, de repensarmos qual é o nosso papel no nosso tempo, na nossa época.
e voltar a entender o verdadeiro sentido das coisas santas, das coisas sagradas. Há muito a mídia, o comércio, o mundo tem alterado o verdadeiro sentido da Páscoa. O símbolo da Páscoa, que seria o cordeiro, tem sido substituído pelo coelho. Outro símbolo da Páscoa, que é o sangue, tem sido substituído pelo ovo, pelo chocolate. Mas nesse domingo, nesse dia de Páscoa, nessa celebração de Páscoa no ano 2020, nós, os cristãos, estamos sendo incomodados pelo Senhor a reestabelecer esses valores, a ensinar aos nossos filhos, aos nossos netos, ensiná-los o verdadeiro sentido da Páscoa. O texto que acabamos de ler, de Êxodo capítulo 12, é a instrução da Páscoa do Senhor. Isso ocorre em um período em que antecedia a libertação do povo de Deus. O povo de Deus está há muito tempo oprimido na terra do Egito, está como escravo, e se levanta no Egito um faraó, um rei, e esse rei começa a massacrar o povo de Deus. Diante desta situação, o povo começa a clamar a Deus. E o desespero do povo, a aflição do povo chega ao trono de Deus. E Deus envia um mensageiro. Deus envia Moisés a Faraó para anunciar as ordens de Deus, as profecias de Deus, para libertar o povo de Deus. E Faraó, ele resiste à ordem de Deus. E Deus envia sobre o Egito 10 pragas. A última das pragas, esta que antecedeu a Páscoa, que ocorreu depois da Páscoa, aliás, quando o anjo da morte, ele passa pela terra do Egito e ceifa a vida de todos os primogênitos, desde o homem a animal. E o que nós podemos destacar aqui, irmãos, nessa breve reflexão, é que quando o Senhor passou naquela noite para ceifar a vida dos primogênitos do Egito, ao passar pelas casas do seu povo, ele viu a marca do sangue do Cordeiro. E ao ver o sangue do Cordeiro marcando aquela casa, a morte não alcançou os primogênitos daquelas casas. O povo de Deus alcançou o livramento. Podemos dizer, irmãos, que o povo de Deus tem sido também no nosso tempo muito oprimido. Não por um rei humano, mas por um sistema que é totalmente contrário a Deus e totalmente contrário à palavra de Deus. Um sistema que empurra a goela abaixo aos nossos filhos, às nossas crianças, aos nossos adolescentes, seja nos programas de TV, seja nas escolas, nível fundamental, nível médio e superior. Empurram goela abaixo em nossas crianças, em nossos jovens, a ideia de que Deus é um delírio, de que a palavra de Deus não é a verdade, de que Deus não existe. E diante dessa realidade, nós temos testemunhado em nosso tempo, irmãos, a palavra de Deus ser blasfemada, o evangelho ser deturpado, a imagem do nosso Senhor, o nosso Salvador, ser caracterizada e zombada em festejos como o carnaval deste ano. Mas o Senhor mais uma vez está mostrando para a humanidade que Ele é Deus, que Ele reina, que Ele está acima de todos os poderes do universo.
aliás, que Ele controla esses poderes. E mais uma vez, irmãos, nós estamos testemunhando o Espírito do Senhor passeando no meio do Egito. Deus executando um juízo sobre as nações. Deus mostrando para a sua igreja e mostrando para o mundo que Ele continua sendo Deus. E muitos estão sendo pegos de surpresa nesse momento. Mesmo diante de todos os avisos, de todas as advertências que estão na palavra de Deus, muitos estão sendo pegos de surpresa, porque não observaram o significado da Páscoa do Senhor. Não entenderam que a Páscoa do Senhor, ela não é o coelho, não é o chocolate, o ovo de chocolate, mas a Páscoa do Senhor é Jesus Cristo. O verdadeiro sentido da Páscoa é a obra realizada por Jesus. Nessas linhas que acabamos de ler do livro de Êxodo, nós vamos ver esse cordeiro que é instruído a ser escolhido, um cordeiro sem defeito. Jesus, ele foi esse cordeiro perfeito, ele é esse cordeiro perfeito, porque em tudo ele não errou. Em toda a sua vida ele não pecou, não há mancha, não há falhas na conduta de Jesus. Por isso ele se tornou o cordeiro perfeito para o sacrifício. Ele precisava ser imolado 10 dias antes. E Jesus foi imolado pelos sacerdotes, pelos reis e pelo povo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi transpassado, os cravos transpassaram suas mãos, seus pés, e o sangue dele foi derramado, assim como o sangue do Cordeiro na celebração da Páscoa. Só que o sangue de Jesus, ele não foi simplesmente colocado nas nossas portas, nas vegas das nossas portas. Mas o sangue de Jesus, ele foi colocado na vega da porta do nosso coração. Nós fomos marcados com este sangue. Nós fomos lavados com esse sangue. Por isso nós podemos declarar que a morte não tem domínio mais sobre a nossa vida. Por isso nós não devemos, como crentes, temer a morte. O mundo está aí temeroso. Com esta pandemia, com Covid-19, muitos estão apavorados. Noite passada eu andei com um jovem, e esse jovem estava muito apavorado, com muito medo. E ele perguntou para mim se eu tinha medo. Eu disse a ele que não tinha medo. Que a morte é algo inevitável, uma hora ela vai chegar, seja através do Covid-19 ou qualquer outro mal desta vida. Em um momento nós enfrentaremos ela, a não ser que o Senhor volte quando ainda estivermos em vida. Eu enfatizei para aquele jovem que o importante é saber com quem nós estamos agora. Se estamos com Jesus ou sem Jesus. Esta é a diferença. Nós não procuramos desesperadamente a morte, irmãos. Não é porque somos de Jesus que nós devemos correr em direção a uma carreta carregada de pedras, confiando que o Senhor colocará a mão e vai parar. Eu creio que Ele pode fazer isso, mas a palavra de Deus diz que não devemos tentá-lo. Nós devemos sim adotar todas as medidas de prevenção contra essa pandemia. Nós devemos seguir as orientações dos órgãos de saúde, dos governos. Nós devemos ser obedientes. Mas essa obediência não deve gerar no nosso coração pânico e um medo. Porque assim como um grande pregador falou, posso parafrasear a sua frase:
em que diz que a morte, o máximo que a morte pode nos fazer é nos aproximar de Cristo. Essa é a nossa certeza e essa deve ser a nossa convicção. Porque o sangue do Cordeiro está marcando as nossas vidas. Porque a nossa Páscoa é Jesus. Porque a nossa esperança é Jesus. A nossa ardente expectativa é nos encontrar com Jesus. É a certeza da vida eterna. Então, que nesse domingo de Páscoa, que você coma chocolate. Se sobrar, divida comigo, com o pastor. Eu gosto de chocolate. Mas que você não coloque e não substitua o verdadeiro sentido desta Páscoa, que é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Jesus. Ele é a nossa Páscoa. Que você tenha um final de dia desta celebração tão maravilhosa de Páscoa. Que você possa, nesse momento em que nós como igreja não podemos estar reunidos, em que nós estamos em nossas casas, mas que nesta hora você possa olhar para a pessoa que está do seu lado e você possa abraçá-la, e você possa dizer que você ama, e você possa dizer para essa pessoa que o verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus. Jesus é o verdadeiro sentido da Páscoa. Que Deus nos abençoe e que as nossas orações continuem, irmãos, para que possamos ter a alegria de um momento muito breve, pela graça e misericórdia de Deus, estarmos juntos novamente na casa do Senhor, festejando o Senhor, celebrando o Senhor, nos abraçando e nos beijando novamente. Que Deus abençoe todos vocês. Amém.